E aí pessoal, como vai? Tudo bem? Aqui é o Juninho e hoje no Star Comics, Batman, As 10 Noites da Besta e Outras Histórias, edição aí lançada há poucos meses pela Panini. Tá aí a capa da edição, pode ver que ela tem verniz localizado. Aqui a lombada, com uma arte bem legal do Batman aqui no topo. E a contracapa da edição também muito legal. Edição aí que reúne as edições Batman 417 a 425, 430 a 431, mais Batman Anual número 12 em 324 páginas. Essa edição aqui, o único erro que eu detectei nela foi aqui na contracapa. A contracapa diz que seria compilado, né, as edições 412 a 425, pessoal. Mas não, é 417 a 425. Boa. De resto, a edição eu acho que ficou bem legal. Cada história tem a sua capa original publicada no início, com os créditos do artista. Isso aí eu acho que ficou bem legal. Outra coisa que eu acho que talvez pudesse ter sido diferente é que aqui a gente tem os créditos dos artistas, né? Pode ver que tem roteiro do Jim Starlin, Mike Baron, Robert Greenberger, James Owsley, desenhos do Jim Aparo, Rosa Andru, Norbert Fogel, Mark Bright, Dave Cockrum, Dick Giordano, Pablo Marcos, arte final do Mike DeCarlo, Steve Mitchell, Albert de Guzman, Dennis Roger, Joe Rubinstein, cores da Adrienne Roy e do Anthony Tollin. E claro, Batman criado pelo Bob Kane com Bill Finger. Então, como eu vim dizendo, aqui tem os créditos dos artistas, mas nas histórias não tem, entendeu? Aí o problema que se cria é o seguinte: muitos leitores aí podem não conhecer esses artistas, então às vezes o cara vai estar lá lendo a história e ele não vai saber quem é o roteirista da história, e olhando pelo traço, às vezes ele é um artista que não reconhece ainda, que não deu tempo dele conhecer ainda, então ele vai ficar sem saber quem é, sabe? Acho que deveria ter mantido os créditos dos artistas na edição. Mas bom, vamos lá. O primeiro arco aqui apresenta o KGBista, a primeira aparição dele, e aqui ele é apresentado de um jeito bem interessante. Ele é apresentado aqui num nível assim, totalmente equiparável ao Batman, tanto em questão de estratégia quanto fisicamente. Não chega a ser como o Bane foi apresentado ali na Queda do Morcego, mas ele é bem equiparável ao Batman aqui também, sabe? E a história ela tem uma premissa bem interessante, né? O KGBista vem para eliminar 10 pessoas que estavam envolvidas em um projeto de armas ali dos Estados Unidos, sabe? E lógico, né, que a situação não podia ficar pior com um cara com essas capacidades, né, vindo a Gotham City. O Robin aqui dessa época é o Jason Todd. Uma coisa bem legal dessa edição é que ela traz várias histórias inéditas no Brasil, traz inclusive boas histórias aí mostrando os dias derradeiros ali do Jason Todd, né? Coisa assim, pouquinha coisa antes ali da morte em família. E mostram até uma construção do personagem, dando já a entender o tipo de mentalidade que ele tinha, né, e o tipo de pessoa que ele podia vir a se tornar. Mas esse arco principal aqui, né, As 10 Noites da Besta, ele é bem interessante. As decisões do Batman, que o confronto dele com o KGBista é bem legal, e a trama em si também ela é muito bem desenvolvida. Depois segue uma série de histórias aí, em 2 partes, se eu não me engano. 2 partes, uma parte, mais a Batman Anual. Todas elas boas histórias. A Batman Anual é a única que eu considerei assim, mais fraca, sabe? Ela é o tipo de história que ela é meio estilo, o pessoal deve lembrar. Sabe aquelas histórias meio Pânico,
ou Scooby-Doo, em que a trama é apresentada e nela é inserido vários suspeitos e cria-se aquele mistério, e aí por fim revela-se, né, o segredo e o suspeito, sabe? Então a tendência era ela seguir esse estilo, só que ela ela não constrói a base necessária para poder fazer a virada ali no final e te criar, tipo assim, uma surpresa bem interessante, sabe? Chega até a ser um pouco previsível algumas coisas ali e sei lá, não é tão interessante assim a história, sabe? Mas as outras eu considero bem legais. Essa história aqui, inclusive com essa capa aqui do Todd McFarlane, inclusive essa arte do Batman aqui, né, sem a moça, acabou se tornando aí a 100ª estátua da série Batman preto e branco. Então, para quem gosta aí, coleciona uma ou outra, ou todas, quem sabe, tá saindo essa estátua, né, em breve aí. E aqui tem essa história aqui que mostra, né, como o Batman tem um coração aí no nível de Superman, né, pessoal? Leitores mais jovens aí, ou alguns leitores aí que não estão habituados ao universo do Homem-Morcego, deve ser raro esse tipo de história, mas para quem já leu Batman há muito tempo, já viu algumas outras vezes. É uma história bem interessante. E aqui vem o arco de histórias que eu comentei, que dava já um vislumbre do caráter do Jason Todd. E são edição 424 e 425, são as edições aí derradeiras antes da Morte em Família. Logo depois desse arco aqui já entra a Morte em Família e a gente já sabe o que aconteceu, né? E logo depois aqui, ó, Batman 431, tem a primeira história, já voltando aí, né? A Morte em Família vai da edição 426 a 430, né? Se eu não me engano, não tenho certeza agora. Mas tem aqui a primeira história pós-morte do Jason Todd. História bem legal também, mostra um pouco aí do passado do jovem Bruce Wayne. E a última história aqui nessa edição, Batman 431, uma outra história aí que cria uma ligação do passado aí do Bruce Wayne, né, o treinamento, do período do treinamento dele para vir a se tornar o Batman, e cria essa trama, né, com um assassinato. É uma história bem desenvolvida, é uma história só, mas ela tem uma trama bem legalzinha, bem desenvolvida, sabe? Tem poucos extras no final, tem aqui o Coringa, a GBs, Comissário Gordon e o Robin. Tá aí, pessoal, uma edição bem legal. Gostei bastante dela, principalmente pelas histórias inéditas que saíram aqui. E eu vou gravar um vídeo aí do outro encadernado desse estilo aqui, e com histórias dessa época, inclusive, que é o Batman, As Muitas Mortes, e outras histórias. Então, fica de olho aí no canal que vai ter esse vídeo também. No mais, muito obrigado por assistir. Se gostou, deixa um like para poder apoiar o canal, se inscrevam, compartilhem e tamo junto, até a próxima. Valeu!